Bora mergulhar na história de uma das bandas mais, sei lá, geniais e tecnicamente impressionantes da história do rock, o trio canadense Rush. Durante décadas, eles criaram um som tão gigante, tão complexo, que deixaram todo mundo de queixo caído, levantando sempre a mesma pergunta. Sério, como é que pode? Como é que só 3 músicos conseguiam criar, no palco, uma paisagem sonora tão rica, tão poderosa? Parecia impossível, né? Pois é esse mistério que a gente vai desvendar hoje. E para entender o segredo, primeiro a gente precisa conhecer os maestros por trás da música. Essa aqui é a formação clássica. Aqui entrou pra história. Geddy Lee, um cara que era tipo um canivete suíço, cantava, tocava baixo e teclados. Alex Lifeson, um verdadeiro arquiteto do som na guitarra. E Neil Peart. O Neil Peart. Muito mais que um baterista, ele era a força motriz e principalmente o cérebro por trás das letras. Mas nem sempre foi assim não. Pois é, o comecinho da banda foi marcado por uma mudança, uma virada de chave que definiu não só o som deles, mas a alma intelectual da banda. A banda começou lá em 1968, sabe? Fazendo um som mais na pegada do hard rock, bem inspirado em Led Zeppelin. Mas o ponto de virada mesmo foi em 74, quando Neil Peart entrou na jogada. E cara, a evolução foi surreal, foi imediata. O álbum Fly By Night já deu o recado dessa nova direção, mas foi com a ópera rock 2112 que eles chutaram o balde. A gravadora queria um som comercial, eles entregaram uma música de 20 minutos. E não é que deu certo, foi o que colocou eles no mapa de vez. E a importância do Neil Peart ficou clara logo de cara. O cara não era só um monstro na bateria, não. Ele era a mente por trás das letras. Não é à toa que o apelido dele era o Professor. Ele trouxe filosofia, ficção científica, literatura, temas que quase ninguém estava falando no rock. Isso deu uma camada de profundidade para a banda que era simplesmente única. E quem achou que eles iam parar por aí se enganou feio. Chegaram os anos 80 e o Rush, mais uma vez, decidiu se reinventar completamente. Eles olharam para a tecnologia da época, para os sintetizadores e pensaram, ok, vamos usar isso. Olha só que doideira a diferença. A banda deu adeus àquelas músicas gigantes, super épicas dos anos 70 e abraçou canções mais curtinhas, mais diretas. Os teclados, que antes eram só um detalhe, viraram protagonistas. De repente tinha new wave, tinha até reggae no som deles. Foi uma virada de 180 graus. E o mais louco, em vez de perder fãs, eles explodiram. Foi aí que eles viraram gigantes de verdade. E essa fase rendeu alguns dos álbuns mais importantes da carreira deles. Álbuns como Permanent Waves e principalmente Moving Pictures, que é tipo a obra-prima. Hits como The Spirit of Radio e a clássica Tom Sawyer tocavam em tudo que era rádio. Eles provaram que dava para evoluir sem perder a essência. Foi a consagração mundial. Beleza, e tudo isso nos leva de volta para aquela pergunta lá do começo. Com todo esse sucesso e um som desse tamanho, como eles faziam isso ao vivo? Só os 3? Então, chegou a hora. Vamos abrir a caixa preta e entender qual era a fórmula. Então, o segredo era esse. Era uma combinação de talento absurdo com uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo que parece coisa de outro planeta. Começava com o Neil Peart, que criava uma base rítmica que era a espinha dorsal de tudo. Depois vinha o Alex Lifeson, que com um caminhão de efeitos criava camadas e mais camadas de guitarra. Ele sozinho soava como umas 3 guitarras. E o Geddy Lee, o que o Geddy Lee fazia no palco era um caso à parte, desafiava a lógica. Essa frase aqui diz tudo, né? Um polvo no palco. É a definição perfeita. Pensa só, o cara estava cantando naqueles agudos insanos, tocando umas linhas de baixo que já seria um trabalho em tempo integral para qualquer um, e ao mesmo tempo, com os pés, ele disparava teclados e sintetizadores. Ele era uma banda inteira sozinho, dentro da banda de 3. E claro, com tanto talento junto, o resultado não podia ser outro. Eles não só criaram um som que era só deles, como construíram um legado. Um legado gigantesco que está aí até hoje, tanto em sucesso de vendas quanto influência. Olha esse número. Mais de 40 milhões de álbuns vendidos no mundo todo. 40 milhões. Isso coloca eles lá no topo, no panteão das maiores bandas da história. E prova que música complexa, inteligente, também pode ser um sucesso comercial. E como? Mas aí tem uma coisa curiosa. Mesmo vendendo horrores e com a legião de fãs super leal por décadas, o reconhecimento oficial da crítica demorou para vir. Talvez porque eles eram complexos demais, intelectuais demais, nunca se encaixaram na modinha do momento. Para ter uma ideia, eles só entraram pro Hall da Fama do Rock em 2013, muito tempo depois de já terem provado tudo que tinham para provar. Agora, se a crítica demorou, os outros músicos não. A influência deles foi, imediata e profunda. De gigantes do metal como Metallica,
passando por pioneiros do alternativo como Primus e The Smashing Pumpkins, até praticamente todas as bandas de metal progressivo como Dream Theater, todo mundo bebeu na fonte do Rush. E como tudo na vida, essa jornada incrível também chegou ao fim. A banda parou oficialmente em 2018. Uma decisão que se tornou definitiva com a trágica e imensurável perda do Neil Peart em 2020. Para o Geddy e o Alex, era simplesmente impensável continuar sem o irmão de alma, o companheiro de mais de 45 anos de estrada. No fim das contas, Rush nunca foi só uma banda, né? É uma experiência completa. A discografia deles é uma aula de música, uma viagem. Cada álbum é um mundo diferente para explorar. Então, a pergunta que fica não é se vale a pena ouvir, mas sim por onde começar essa jornada.